Quase que eu ficava doido antes de fazer 27 anos. Essa é a minha história de hoje, que no final das contas tem aí uma conclusão boa, né? Isso é um fato positivo e talvez pode te ajudar também, não só com os 27 anos, né? Mas com qualquer outra idade. Então, esse vídeo é recomendado especialmente para você. Eu sou o João e esse daqui é o meu vídeo número 21, no dia 23 de setembro de 2025. E esse vídeo é interessante porque é uma coisa que talvez eu vou estar falando coisas que eu nunca falei para ninguém, simplesmente ninguém. Então nem as pessoas mais próximas tenham compreendido talvez essa fase e também e hoje eu vou conseguir talvez tentar expressar isso, né, da melhor maneira possível. Então, por que eu escolhi essa data para sair o vídeo, que é dia 23/9? Então hoje, né, no caso amanhã, ainda que hoje é dia 22, mas esse vídeo vai ser dia 23, a minha esposa, Yasmin, meu amor, vai estar fazendo 27 anos. E eu, né, faço aniversário em dezembro, 28 de dezembro, fiz 27 anos no ano passado. E antes, né, nesse momento aí, entre o antes e o depois, o durante os 27, essa troca de ano, né, o ano novo do João, foi um período horrível, talvez um dos piores momentos assim da minha cabeça em toda a vida, né? Isso aí é um fato, levando em consideração que eu já tive muitos momentos ruins, assim, né? Problemas da vida e situações absurdas. Mas esse foi um momento horrível, tipo um momento em que o meu coração doía, de verdade. Porque eu tava totalmente doido da cabeça. E eu não tô falando isso de sacanagem, né? Usando pejorativamente a palavra doido, não. Mas é porque eu tava pensando que a minha vida tava acabando. Isso é um fato. E talvez, né, a gente esteja certo, né, que a nossa vida, teoricamente, ela sempre está acabando. Inclusive, tá prometido aí para os próximos vídeos a gente falar um pouquinho sobre essa questão de morte, tabu e tudo mais. Tem uma frase e tal que eu vou até trazer aí, que eu mesmo que escrevi uma vez, que a gente vai trazer para discussão aí nos próximos vídeos. Mas o fato é que, contextualizando o momento da minha vida, né, que eu tava aí antes dos 27. Então, eu tava lá com 26 anos, concursado, carro, casa, e eu falava, cara, é tudo que uma pessoa precisa, é tudo que uma pessoa quer, né, uma pessoa jovem e tal. Agora, dinheiro não era uma das coisas que tava sobrando, né? Não tá sobrando. E talvez estava um pouquinho faltando, né? Isso aí também é um fato. Então chegou no momento onde eu falei assim, caramba, quer saber, mano? Eu posso gastar, eu posso fazer o que eu quiser e depois eu vou dar um jeito. E basicamente era isso. Então, casamento recente e tal. Tinha acabado de me casar, né? Isso a gente tá falando há praticamente um ano atrás. E aí, eu falei, cara, tem como fazer um empréstimo? E eu vou viajar com a minha esposa, vamos pra Europa, tô nem aí, né? E a gente fez isso, né? Então, só que quando a gente olha assim, pô, o João e a mulher dele foram pra Europa, foi uma coisa top e tal, uma coisa 100% feliz, e eu tentava transparecer que era uma coisa realmente feliz, né? Nós dois em si, o casal em si, estávamos bem, estávamos felizes, mas a minha cabeça não estava bem. Minha cabeça estava querendo, né, pensando em muitas coisas e tal. E uma das coisas era, quando é que vai ter dinheiro sobrando para eu aproveitar a vida? Sobrando mesmo, né? Não seja um dinheiro, não seja um empréstimo, não seja um restinho de dinheiro ali. Eu queria ter um dinheiro, um dinheiro bacana, que eu não precisasse mais me preocupar em ficar pensando em dinheiro, em fazer planilha de Excel para resolver problema de dinheiro. E aí, a gente foi lá, começou a organizar a viagem, eu cheguei lá, vou fazer o empréstimo e pronto.
a gente viaja. Aí compramos passagem no cartão, parcelado lá de 12 vezes. Aí pegamos um restinho de dinheiro que tinha ali, transformei em euro, já para ir adiantando ali, alugando um hotel, né? Reservar um hotelzinho, comprar alguma coisinha, uma coisa aqui outra. E o resto do dinheiro eu simplesmente não tinha. E aí, nisso, eu comecei a ir atrás do empréstimo. Já tinha, né, a fonte lá boa, Caixa Econômica Federal, na época lá, nos juros até ok. E falei, vou fechar. E eu peguei, mandei lá a mensagem e tal, fechei o empréstimo. E aí peguei e joguei na minha planilhazinha, tá aqui, ó. X mil reais de empréstimo, né? Uma quantidade legal de dinheiro significativo. Mais de sei lá, mais de uns 10 salários mínimos. E joguei lá na planilha. Aí eu falei, beleza, eu vou viajar. Aí quando voltar, aí eu fiquei assim, quando voltar eu pego o resto desse dinheiro e aí dá pra fazer o quê? Quando eu joguei na planilha, eu vi que não dá pra fazer nada, porque não ia sobrar praticamente. Porque você luxou na Europa. Não, aí que tá o problema maior ainda. Porque o dinheiro que eu a princípio pensei, vai sobrar um pouquinho aqui, vai ter ainda uma coisa guardadinha aqui. E simplesmente não vai ter um dinheiro sobrando. Porque tem coisa para pagar desse mês, que ainda era um mês antes da viagem, assim. Tem que ajeitar umas contas que estão assim ainda para serem pagas, né? Eu nunca cheguei a dever em si, mas tipo algumas coisas para serem pagas. Aí tem que pagar aqui. Aí como eu já falei algumas vezes, eu trabalho só um horário, né? Normalmente, então na época de férias e tal, eu não recebo por 2 cadeiras, né? Não recebo o dobro, porque eu não trabalho o dobro, trabalho só um horário. E aí tem que contar com coisa aqui e tal, né? E aí eu fiquei assim, caramba, mano, eu vou começar o ano já tendo que trabalhar bastante. Então eu vou, sei lá, vou começar a tentar dar um jeito, né? Beleza, fui lá, bola pra frente. Aí eu fiquei, aquele negócio preocupado. E aí preocupei. E aí comecei a chegar perto da viagem. E aí eu comecei a ver contas. E aí aparecendo despesas que não eram esperadas. E aí quando foi de repente eu caí na real. Eu fiquei assim, caramba, tudo que eu trabalhei esse ano, tipo assim, no ano passado eu trabalhei pra caramba, mano. No passado eu vendi minha alma pro governo pra poder trabalhar em vários lugares, várias horas e vários. Eu falei, tudo que eu tô trabalhando nesse ano, eu vou ter que trabalhar de novo ano que vem. Eu não quero isso. Eu tenho que trocar de emprego. Aí eu peguei e fui parar pra pensar, tipo, beleza, o que eu posso fazer? Eu tenho que abrir um negócio. Abrir um negócio, eu não tenho talento, acho que pra ser empreendedor. Eu não tenho uma disposição pra ser um empreendedor, pra aprender, pra gerenciar, pra não sei o que. Eu tinha, no início desse ano, né, 2024, no caso, no início desse ano que eu tô relatando, eu já tinha meio que tentado um negócio e tal de marketing na internet. Então, tipo, eu dei uma estudada, dei uma olhada, dei uma analisada e vi que tipo, pode até que seja que dê certo e tal, mas que é uma coisa que tem uma dedicação muito grande. Uma coisa que eu não tava afim, simplesmente não tava afim, né? Talvez até pela questão mental não tava afim de fazer isso, de tentar aprender, de tentar me dedicar. E outra coisa que também envolve muito essa questão de se frustrar, de errar, de perder, de tentativa e erro. E eu não tava afim. E outra coisa que envolve o investimento. Que investimento, mano? Se eu já tinha simplesmente esgotei todos os meus recursos e todos os recursos reservas para esse final do ano, e começou a aparecer despesas inesperadas. E aí eu fiquei, caramba, mano, eu tô num emprego que eu não gosto, eu não vou ter dinheiro, eu acho que não vou conseguir
começar um negócio novo, né? Meu mental tá ficando ruim. O que eu vou fazer da minha vida pro ano que vem? Aí eu comecei a ter pensamentos assim ruins, que seriam tipo assim, quanto tempo eu tô nesse trabalho? No caso eu entrei em 2021, né? 2022 fez um ano, 2023, 2024. Então eu tava já 3 anos. Aí eu falei, 3 anos já era pra eu ter feito alguma coisa da minha vida. Ou seja, eu sou uma merda, eu sou uma porcaria. Eu podia ter aproveitado todo esse tempo pra fazer alguma coisa. Aí depois eu fiquei pensando assim, teve esse tempo que eu fiquei me dedicando aí pra tentar aprender sobre marketing, pra tentar melhorar, pra tentar abrir um negócio. Pra que eu fiz isso? Eu perdi meu tempo. Podia ter ganho dinheiro naquela época lá trabalhando de professor, trabalhando meus 2 horários. Agora eu vou ter que voltar tudo de novo. Aí eu fiquei pensando. Aí outra questão, a questão da saúde, né? Que é uma coisa que até hoje ainda vem me incomodando bastante. Mas era uma questão que na época eu tava com muito mais pesado do que eu tô hoje, né? Tava muito mais obeso. Eu tinha recém descoberto a questão da hipertensão, tinha começado a tomar a questão dos remédios e tal. E aí falei, cara, e outra? E se eu me dedicar pra caramba pra ganhar dinheiro e depois eu morrer? Então eu fiquei assim, eu vou aproveitar essa viagem porque pode ser a minha última viagem. Entrou isso na minha mente. E aí eu fiquei, cara, eu vou aproveitar. E tomara que... E aí eu cheguei em um momento em pensar assim, se for pra ser, tomara que eu morra logo depois dessa viagem. Não que eu ia me matar nem nada, tipo, né? Mas tipo assim, morrer depois da viagem, que é melhor do que passar um ano aí trabalhando que só e sem uma perspectiva de vida. O que eu vou fazer depois? Eu vou ser para sempre isso? Como é que eu vou mudar de vida? E aí começou a entrar na minha mente umas coisas tão ruins assim, sabe? E aí eu fiquei colocando a culpa na idade. Eu falei, 27 anos, uma galera aí famosa aí já tava muito famosa. Tem gente que morreu e virou ídolo, né? Tem até um negócio aí dos 27 anos, você faz 27 anos e morre quem é realmente um ídolo máximo e tal, né? E aí eu 27 anos sou um merda. E aí isso entrou de tal forma na minha mente, onde eu fiquei assim meio que preocupado com isso durante a viagem também. E aí, a gente viajou, fomos para Portugal, Espanha e Paris, né? França, mais especificamente Paris. E foi na viagem em si, não tenho o que reclamar, né? Foi uma experiência fantástica, mágica e tal. A gente foi muito feliz. E aí, só que a cada dia eu ficava pensando que era um momento que era o que eu tinha que aproveitar, porque depois disso acabou. E aí quando a gente voltou pra casa, era tipo no dia do Natal, a gente chegou no 25 de noite. O 25 de noite sabe que as coisas são meio tristes, né? Porque tipo, ninguém tá mais comemorando Natal e já tá pronto pra começar de novo o dia da semana e tal. E aí o meu aniversário já é dia 28. Então, 25 de noite, aí eu vou ter 26, 27, 28. 28, o que eu vou fazer dia 28? Aí eu falei, vou gastar dinheiro comemorando o aniversário? Comemorar o quê? Que minha vida tá uma tristeza, uma frustração, não tenho dinheiro. Daqui a pouco já é o ano novo, aquela mesma coisa de novo, aquela mesma festa, aquela mesma coisa. Eu tenho que dar um jeito de mudar minha vida. Vou apostar no Tigrinho. Não, brincadeira. Apostar no Tigrinho também, né? O cara fosse apostar no Tigrinho, ia fazer o quê? Ia botar R$100 no Tigrinho pra ganhar 101. E na verdade a maioria perde. Isso é um fato. Mas ninguém fica milionário de qualquer forma com R$100, né? Ainda que tivesse muita sorte. Então tudo isso foi entrando na minha cabeça e eu fui ficando paranoico total. E aí chegou um momento máximo assim, onde eu falei, cara, tem que aceitar a tristeza, aceitar todas as coisas ruins e vivendo no automático até morrer, sei lá, até
sabendo que nada vai mudar. E foram dias de dor. Dias de dor total. Então, acho que do dia 25 foi o dia que eu cheguei em casa. Aí dia 26, muito ruim. 27, muito ruim. 28. Aí quando chegou 28 foi meu aniversário. Aí foi justamente o máximo, assim. Talvez um dos piores aniversários da vida. Né, assim, no coração. Tentando não transparecer muito, tal, essas coisas. E aí, depois 29, 30, 31. Aí ano novo, aquele negócio de ano novo, assim, nunca fui fã de ano novo. E aí depois chegou no momento eu falei, pô, vou fazer Uber. Então fiz algumas corridas de Uber nesse período. E aí quando tava fazendo as corridas de Uber eu comecei a refletir. Eu falei, caramba, mano, eu tô fazendo Uber porque eu quero. E não só porque eu quero, mas também por consequências das minhas decisões. Porque eu tava em Paris. É exatamente, se parar pra pensar, né? Parece até talvez uma das maiores reflexões que a gente pode usar, né? Porque a gente utiliza Paris como o termo do maior luxo, o maior exemplo de, né? Paris. Então quando alguém fala uma coisa, prefiro sofrer em Paris, né? Tem esse ditado e tal, popular aí, atual. E aí, tipo, eu tava em Paris. E aí, de repente, eu tava dirigindo Uber, né? Obviamente, a pessoa que dirige Uber tem todo aí o meu reconhecimento, que é uma coisa muito complicada. Mas eu tava num dia em Paris, no outro dia eu tava dirigindo Uber. E aí eu comecei a fazer umas coisas de Uber, enquanto eu fazia, eu ficava pensando assim, eu tô aqui porque eu quero. Eu tô aqui porque eu escolhi isso. Porque eu tomei decisões que me levaram a isso. Aí depois eu fiquei pensando, caramba, alguém morreu por trabalhar muito? Provavelmente escravo, né? Mas eu digo assim, não fisicamente, né? Obviamente teve esses pontos aí, com certeza aconteceram. Mas de psicológico, alguém morreu por trabalhar muito? Só se foi de problemas mentais, né? Que consequentemente causam problemas físicos. Mas de forma geral, tem muita gente que trabalha muito. De forma geral, tem muita gente que se frustra muito, né, trabalhando e continua trabalhando. Tem gente que tem filho, né, cara? Pô, isso aí é uma coisa que me pegou muito também. Eu fiquei, pô, não tenho filho, velho. Sou eu e a minha esposa. Minha esposa também, ela consegue trabalhar, ela vai atrás das coisas dela, senão ela não vai depender de mim, né? Eu ainda tenho força, tenho um braço, eu sou ainda um jovem, né? Então tentei começar a mudar o pensamento de falar que eu não era saudável, que eu ia morrer, que o meu corpo não ia aguentar mais, que era o que eu tava pensando, né? De vez em quando eu ainda tenho essa desconfiança, isso é um fato. Mas de certa forma eu tentei tirar isso da cabeça. E aí eu fiquei pensando que eu precisava de alguma coisa que me ajudasse a ter uma perspectiva. E aí foi que eu comecei a pensar que uma coisa que eu até falei já para alguns colegas recentemente, que é sobre a questão do ponto de vista, né? A maneira com que você vê a vida. Às vezes você está olhando por uma óptica negativa, pelo um lado negativo. E é justamente isso que não pode acontecer. Tem que olhar pelo lado positivo. E eu vi que eu tinha uma casa, que eu tinha um carro, que eu tinha... Porque assim, como bem material, isso não significa nada. Mas significa que eu tinha para onde voltar. Que eu tinha um carro que dava para eu trabalhar se eu precisasse. Que eu tinha um carro para me levar para um lugar que eu precisasse. Que eu tinha um plano de saúde. Que eu tinha um seguro de vida para caso acontecesse uma emergência, deixar pelo menos me enterrarem, né? Que o seguro de vida em si não tem dinheiro nenhum, mas tem plano funerário. Que eu tenho
eu tinha um emprego, graças a Deus, né? Que eu tinha férias nesse emprego, graças a Deus. E aí comecei a mudar a perspectiva da vida. E aí só faltava uma coisa, que era encontrar uma esperança de uma melhoria. E aí eu vi que qualquer melhoria rápida, qualquer coisa que resolvesse a minha vida num dia pro outro, era uma coisa que não existe. Uma coisa vazia, uma coisa simplória, simplista, né? Que não existe na nossa vida. Não existe uma mágica em si na nossa vida. Até os milagres são demorados muitas vezes, né? Os milagres acontecem com o tempo, acontecem com a gente fazendo a nossa parte, principalmente isso, a gente fazendo a nossa parte. E aí foi quando eu fiquei pensando que eu precisava andar mais devagar, sabendo aonde eu queria chegar. E foi assim que eu comecei a pensar que eu precisava aumentar minha renda ao invés de cortar gastos absurdos. E aí eu fui vendo assim, eu peguei pra eles e mostrei lá, olha, no final do ano de 2025, se a gente ficar desse jeito, desse exato momento que a gente está agora, a gente vai estar devendo 50 mil reais. Mas a gente pode ir atrás. Mas a gente vai conseguir mudar isso. Aí eu falei, dobrando a carga. Aí já melhora muito. Não, 50 mil reais foi bastante exagero mesmo, mas era um valor muito grande assim. E aí eu vou lá, eu faço Uber numa boa. E depois eu fiz Uber numa boa. Alguns dias e nem foi muitos dias. Esse coisa aqui, aí foi que eu já falei lá no outro vídeo. A gente consegue reajustar aqui. A gente consegue cortar esse gasto aqui. A gente consegue parar de usar esse cartão aqui. E aí se eu conseguir carregar mais, eu trabalho mais. E eu consegui, né? Mas qual foi o ponto que foi a virada de chave final para esse final dessa crise? Foi pensar em uma solução plausível e que ia demorar. E que ainda não chegou, né, nesse momento. Que nada mais é do que foi na época o concurso público. Então apareceu lá pra mim que ia ter o concurso do Ministério Público da União. E eu falei, cara, eu vou fazer esse concurso. Porque primeiro eu vou aprender, eu vou estudar, eu vou me dedicar. E se eu não passar nele, eu vou ter outro concurso no futuro. Eu vou ter outro, eu vou ter outro, vou ter outro. E o conhecimento vai se acumulando e um dia, quem sabe eu vou passar em algum. Quem sabe um dia não, tipo, com a persistência eu vou passar, né? Em algum. E a vida vai mudando, as coisas vão acontecendo. Então eu tentei mudar essa questão que eu tinha pensado de eu já tenho 27 para eu tenho só 27. Eu comecei a pensar em algumas pessoas que eu conheço, alguns colegas, pessoas que estão próximas, né? Professores também, meus amigos professores, familiares, são pessoas que, pô, já tem seus 50, já tem seus 60, seus 40, então já viveram tanta coisa, cara. E às vezes assim, quando a gente fala economicamente, a gente não tá no nível tão longe. Provavelmente essas pessoas, pô, tem a galera que eu, né, falei, que tem filho, galera que tem que sustentar os pais, a galera que tem que sustentar a família às vezes. E eu não precisava de nada disso. Então, o único que ia sofrer com isso mesmo era eu, né? Então eu tenho só 27. Então olha a mudança da vida, do olhar sobre a vida. Era antes, eu já tenho 27. Eu tô 27 muitos anos, mas eu tenho somente 27. Eu tenho o mesmo trabalho há 3 anos. Eu tenho trabalho há 3 anos e eu vou continuar nesse trabalho. Eu tenho... A minha casa não tá do jeito que eu tá. Olha o meu cenário aqui, ó. A gente tá há 2 anos na mesma casa. E ainda não tem prateleira. A gente nem sequer pintou esse quarto aqui, por exemplo. Esses detalhezinhos aqui
daqui da internet aqui estão expostas. Coisinhas que a gente precisa mudar. E vai conseguir mudar com o tempo. Porque não é uma coisa de uma hora pra outra. A gente começou... cara, há 10 anos eu dormia no mesmo quarto que a minha mãe e meu pai. Não que a gente fosse, né, muito ruim de grana, que a gente fosse pobre totalmente. Mas eu dormia no mesmo quarto. Depois que eu comecei a ter o meu quarto, era tudo que a minha irmã me deixou pra mim quando ela foi morar em outra casa. E agora, simplesmente, eu tenho meu próprio espaço. E isso a gente, de novo, não é sobre bem material. É sobre tempo. É sobre acostumar com a mudança do tempo. Acostumar com as evoluções. Acostumar com as coisas que podem passar. A parte principalmente de observar, olhar a vida sobre uma maneira diferente. Sobre uma maneira boa. Olha a vida de uma maneira boa. Então, se você tá aí na mesma situação, vou fazer 27 anos, vou fazer 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, sabe Deus quantos anos, você ainda tem como mudar isso. As coisas que a gente já fez, né, de hoje pra trás, já não tem como mudar. De hoje pra frente a gente consegue. De agora pra frente a gente consegue. Então, você tem só a sua idade. Você ainda tem muitos anos pra frente. Ah, mas eu tenho medo de morrer amanhã. Todo mundo vai morrer. A morte vai chegar pra todo mundo. E a gente vai ser quando a gente menos esperar. Isso que é um dos fatos principais. E é isso que faz que a gente tem que aproveitar hoje, não de uma maneira irresponsável, mas aproveitar hoje de uma maneira boa. E pensando também que no futuro, né, tendo a esperança de que no futuro vai estar tudo melhor. Fazer o hoje, colher o hoje. E plantando aos poucos para depois colher. E aí vem muito o último vídeo que eu fiz, no vídeo lançado no dia de ontem, no vídeo número 20, que também fala sobre questões, né? Fiz 5.000 questões no final das contas, né? Dessa história toda. 5.000 questões. Não passei no primeiro concurso que eu fiz. Tô em busca aí no segundo concurso para fazer o segundo. Também não sei se eu vou fazer, se eu vou passar, quero dizer. Mas o fato é que aos pouquinhos isso foi mudando. Aos pouquinhos as coisas estão mudando. São passos de cada vez, são dias de cada vez. São mudanças, pequenas mudanças que vão fazer o nosso futuro lá depois serem melhor. Eu espero muito ter ajudado alguém que assistiu esse vídeo. Eu espero que, além de tudo, seja um incentivo para você mudar também. Começar um pouquinho, fazer alguma coisa, ainda que seja de pouquinho. Manter uma constância em alguma coisa que você quer, em algum objetivo que você quer. E que você não fique afetado por essas cobranças também sociais. Precisa ter uma casa, um carro, uma faculdade, um casamento e tudo mais. Porque às vezes quando chega lá, nem é tudo isso. Nem é tudo isso que você imaginou, nem é tudo isso que você sonhou. Às vezes a gente fica mais preocupado, né? Inclusive também é uma coisa interessante de a gente falar sobre isso. De tipo, a gente querer muito uma coisa e quando chega lá na hora a gente nem aproveita, né? Exatamente como a gente imaginava. Nem é tudo aquilo que a gente sonhava, né? Então, agradeço a todo mundo que esteve nesses momentos aí junto comigo. E a gente tem muito mais para conversar. Deixe seu like e compartilhe também. Provavelmente você conhece muitas pessoas aí que precisam talvez ouvir aí esse vídeo, ver esse vídeo. Se esse é o seu caso também, deixe o seu relato, é importante também, né? Ativa o sininho aí para não perder nenhum vídeo. Se inscreve que a gente está chegando aí em 402 inscritos. E manda o seu abraço aí, manda seu relato também, beleza?
Um grande abraço. Valeu! Falou! Tchau.